Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito e imaginal. Na leitoria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer au ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz.
É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito imaginal. Na leitoaria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito imaginal. Na leitoaria, de 4 a 7 de dezembro. Plonger au fond du gouffre. Enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Madrigal parte de uma crise identitária, é um espaço visual e sonoro. A composição gráfica de um caos e a necessidade de criar uma linguagem, uma voz. É a possibilidade de traçar uma cruz num mapa. É a criação de um lugar incógnito imaginal. Na leitoaria, de 4 a 7 de dezembro.